Ver mais de volta, agora o assunto é o risco do uso sem responsabilidade dos antibióticos. Faz algum tempo que os especialistas alertam sobre o tema, mas os riscos ficam cada vez maiores, tanto que a Organização Mundial de Saúde acabou de lançar uma campanha. A médica infectologista a doutora Carolina Pons é a nossa convidada para falar sobre esse assunto que tem que ser falado cada vez mais, né, doutora Carolina? Muito obrigada por ter vindo. Eu falei uso sem responsabilidade para chamar as pessoas, a gente fala mais de uso indiscriminado. O que seria o uso indiscriminado de antibióticos? Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos espectadores. Os antibióticos, eles mudaram a nossa história, né, da humanidade, a história natural das doenças, né? Infecções que eram letais, hoje são plenamente tratáveis e a gente consegue fazer com que os seres humanos sobrevivam. O problema é que os antibióticos, além de matarem as bactérias, né, que causam doenças, eles matam também as bactérias que são boas para a gente. E as bactérias, elas têm uma capacidade de se adaptar a situações adversas e desenvolver resistência a essas drogas. Então, há 2 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde já falou de maneira oficial que nós estamos vivendo a era pós-antibiótico, ou seja, nós temos situações em que a gente isola patógenos, isola bactérias nas pessoas que não são sensíveis a nenhum antibiótico, ou seja, não tem nenhum remédio, nenhuma droga que mate estas bactérias. Isso é um problema muito grave, porque a gente não tem o que fazer diante de infecções graves. E isso acontece por quê? Pelo mau uso destas drogas. Até há pouco tempo atrás, os antibióticos eram comprados sem receita nas farmácias. Então, para infecções virais, para infecções que não precisam do uso dessas drogas, as pessoas se automedicavam e acabavam selecionando germes, né? Nós médicos mesmos, né, às vezes até por pressão das pessoas, por algum tipo de insegurança, acabávamos prescrevendo antibióticos sem necessidade. Isso tem consequências muito graves, não só para aquele indivíduo, mas para a sociedade como um todo. Depois que, eu não lembro quanto tempo foi implantada essa questão de que ficou mais rigoroso o controle, né, da prescrição de antibióticos, da venda, na verdade. Sim. Melhorou ou ainda não fez esse efeito necessário? Ou funciona ou não funciona? No Brasil, nós não temos dados medidos em relação ao consumo de antibióticos na comunidade. Eu acredito que deva ter melhorado porque dificultou o acesso. Por outro lado, a gente ainda precisa trabalhar muito na questão das prescrições nos consultórios médicos, nos hospitais, nas unidades básicas de saúde. Há que se ter cada vez mais um controle rígido da prescrição dessas drogas, porque o preço que a gente paga por isso é caríssimo, é altíssimo. A gente está pagando um preço alto com vidas, né? Com pessoas que não têm oportunidade de se tratar por não ter um germe que seja sensível a estas drogas. Por outro lado, os antibióticos são necessários ainda. Salvam vidas, são drogas extremamente necessárias. Como eu falei aqui, antes da descoberta da penicilina por Fleming, no final aí da década de 1918, por aí, se morria por qualquer infecção banal, né? Tuberculose, sífilis, as pneumonias, infecção urinária, cistite, né? Que hoje a gente usa 3 dias de antibiótico, resolve. Né? Os antibióticos, vacinas e saneamento básico mudaram a história da humanidade, né? Desde que essas drogas sejam prescritas com responsabilidade, com cautela e de maneira assertiva. Uhum. Tem algumas pessoas já participando com a gente, doutora, mas eu gostaria que tu explicasse mais um pouquinho isso que já falou, mas de forma que as pessoas entendam um pouquinho melhor. Ele acaba ficando resistente, né? Os nossos micro-organismos, os bichinhos. Exatamente. Por exemplo, o bichinho que causa pneumonia, mais frequentemente causa pneumonia, que é o pneumococo, Streptococcus pneumoniae. Hoje ele já é resistente a uma série de classes de antibióticos que antigamente matavam esse pneumococo sem maiores problemas. E aí a gente precisa de drogas mais potentes, drogas com mais efeitos colaterais, com maior potencial de indução de resistência para matar esse mesmo bichinho. Então as coisas, o nível de dificuldade do tratamento vai aumentando até que chega um momento que a gente não tem o que utilizar. E isso se chama de resistência. Mais ou menos isso? Os mais aptos se adaptaram. Darwin, né? A evolução das espécies, não deixa de ser isso, né? Uhum. Conseguiram enganar esses antibióticos, burlar, desenvolver mecanismos de resistência contra essas drogas para se autopreservar, para se proteger. Uhum. Tem algumas participações aqui, vou tentar ler, porque tem uns nomes de doenças que eu não conheço aqui. A pessoa não se identificou. Eu faço tratamento para tendinopatia crônica, é isso? Pode ser. E tem um cisto no rim. Se eu tomar direto os antibióticos, me dói o rim. E se eu não tomar nada disso, sinto. Os antibióticos podem interferir nesse processo e prejudicar o rim? Sim ou não? Obrigada pela atenção. Deu para entender a pergunta, doutora? Deu. Eu acho que é uma confusão entre antibiótico e anti-inflamatório. Quem tem tendinopatia é um processo inflamatório não infeccioso. Então, acredito que ela deva estar se referindo a anti-inflamatórios e não antibióticos, que são drogas diferentes. E o uso de anti-inflamatórios também trazem, indiscriminadamente, também traz riscos, né? Todos os remédios
se não utilizados de maneira correta, como o médico prescreve, pelo tempo correto, na dose prescrita, nos intervalos corretos, eles podem causar danos, sim. Podem causar efeitos colaterais. Adriana participando com a gente, agradeço a audiência, a participação. Boa tarde, minha filha na semana passada teve um perigo. Ela deveria usar por 7 dias o antibiótico, dei a ela 5 dias e melhorou. Deveria ter continuado o tratamento? Não continuei porque acho muito forte ficar dando antibiótico para a criança. Ela disse que teve um impetigo, agora ela corrigiu aqui, botou um asterisco para a gente. Obrigada, Adriana. É uma pergunta bem prudente que eu tinha notado para fazer de usar conforme o médico prescrever, é isso? Exatamente. Não se tem números mágicos, esses números eles não saem da cabeça de ninguém. Esses números, se são 5 dias, se são 7, se são 14, isso foi estudado, isso foi validado, se olhou quando que a pessoa começava a melhorar, quanto tempo levava para matar todos esses bichinhos. Então, quando se prescreve um antibiótico, o período pelo qual ele é prescrito é para ser obedecido pelo paciente, porque há uma razão científica de ser para isso. O horário da ingestão desse antibiótico, né, que o médico sempre faz, sempre no mesmo horário e tal, tem gente que cumpre, tem gente que não cumpre muito, também é importante, doutora? É importante sim, porque quando se desenvolve uma droga, qualquer remédio que seja, ele vai fazer o nível no sangue da pessoa e ao longo das horas esse nível vai diminuindo, vai caindo, antes que chegue num nível muito baixo eu preciso repor. E aí vai caindo e eu preciso repor. Então, esse intervalo serve por causa disso, das características da maneira como a droga é metabolizada no nosso corpo. Tem drogas que são 1 vez por dia, 2 vezes, tem drogas que a gente usa até de 4 em 4 horas. Precisa respeitar o horário, sim. No caso da Adriana aqui, que ela falou da menininha dela, não sei se é uma menininha, mas é a filha dela que teve impetigo, o que ela faria agora? Ela não perguntou, mas eu já quero ajudar, assim, volta no médico, não adianta tomar depois? Tomar depois não adianta, né? Eu acho que tem que ser reavaliada pelo médico, se não houve melhora ou se ficou parcialmente melhor, né? Eu acho que tem que ser reavaliada pelo médico e sempre conversar e tirar as dúvidas. Quando houver uma prescrição, tira as dúvidas, ok? Não existe antibiótico fraco ou forte, existe antibiótico adequado ou inadequado para aquela situação. E o médico que estiver avaliando aquela pessoa tem que ter o discernimento e conhecimento, né, para prescrever, para tirar as dúvidas de quem está acompanhando, sejam os pais ou o próprio paciente. Tem mais participações aqui, vou pedir para a doutora Carolina continuar mais um pouquinho com a gente, pode ser? Pode ser, claro. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto.